boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul, diretamente dos nossos estúdios aqui da capital paulista, da Rádio Vibe Mundial. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a história de Itamar de novo. Hoje é mais um bate-papo, tá, gente? Hoje sou eu, Tamires, né? Tamires Cardoso. Hoje não temos o acoplamento direto de Sofia, muito embora ela siga com as canalizações. E eu havia prometido para vocês que eu conversaria mais sobre essas experiências mediúnicas, sobre tudo que eu passei na minha vida pessoal, de experiências espirituais. Foi tudo muito forte para mim, as canalizações, as lembranças de vidas passadas. E como a identidade de Itamar é uma identidade histórica, uma identidade relevante, não só para o contexto de O Direito Azul, para a tese em si, mas para todo o nosso contexto social. Então eu acho que é muito válido, é muito produtivo que eu compartilhe com vocês essas experiências e como foi para mim. Porque quando a gente se depara com algo histórico, ou, né, como no caso de Itamar, que foi removido da história, apesar de ter existido, muitos ruídos passam a existir, vieses, ruídos, divergência de opinião, crença. A gente esbarra muito com crença. Eu sou atacada em muitos níveis ainda. Então, eu acho que essa troca mais humana nossa, ela vai ser de um proveito muito valoroso, tá? Não só para o conteúdo do projeto, da tese de O Direito Azul, mas para que vocês compreendam um pouquinho de quem eu sou. E é muito importante porque isso cria conexão com, eventualmente, pessoas que estejam passando por situações semelhantes. Porque as experiências mediúnicas, elas são muito fortes. E a gente ainda não tem o amparo acadêmico, científico, que traz segurança para a gente. É um dos motivos pelo qual eu estou registrando a marca O Direito Azul em mais de um segmento. Agora nós temos o segmento de ciências médicas, psicologia, terapias, a parte de psiquiatria, a parte de informática, então, inteligência artificial, tudo ligado à tecnologia externa, que a gente também conversa bastante, a parte das terapias em si, direito, ciências jurídicas, academia. Então, todos os temas que a tese aborda, né, aquela multidisciplinaridade toda que a gente já conversou, eu tenho buscado construir alicerce para que a gente possa debater sobre esses temas, sobre esse conteúdo de uma forma segura, que vocês sintam segurança dentro desse espaço. E é o que eu conversei com a galera, né? Tem muita gente tem muitos médiums que são excepcionais. Tem canais mediúnicos extremamente desenvolvidos, médiums ostensivos, habilidosíssimos, e não tem coragem de compartilhar com a sociedade, não tem coragem de compartilhar com os profissionais da medicina, da área de saúde, terapias e tal, as próprias experiências mediúnicas, justamente pelo receio, pelo medo de um diagnóstico equivocado, de um diagnóstico errado. E eu passei por isso. Porque quando vem, por exemplo, o que eu enfrentei, né, quando abriu para mim a minha identidade de vida passada, isso, na verdade, eu tive acesso a todas, né? É que eu me comprometi com o público de trazer Tamar, porque nós precisamos focar em Tamar. Para quem não sabe, Tamar foi filha de Jesus e Madalena. E aí, dentro disso, nossa, né? Imagina o boom que foi isso na minha vida, o boom que é, só de vocês ouvirem, aí vocês já ficam um pouco assustados, imagino eu, porque eu fiquei. Então, a gente precisa tratar isso de uma forma um pouco mais leve. Porque existe o contexto histórico, real, realista, humano, de uma família comum, de uma família que passou por diversas situações humanas, normais e reais, que são as lembranças que eu tenho, e todo o arquétipo que foi construído em cima disso. Um arquétipo de divindade, um arquétipo de único Deus, um arquétipo de realeza e uma série de coisas, tá? Então, a gente vai juntos desmistificar essas questões para que a história seja devolvida à humanidade como de fato ela é. Né? Sem esses ruídos, fui misturar ruídos com vieses, sem os vieses, sem os ruídos. Então, é muito importante essa troca. Então, qual que é a minha proposta? A proposta da Tamires Cardoso, advogada, professora, autora da tese, né? Que essa é a minha personalidade de hoje. Eu fui Tamar
há 2000 anos. Hoje eu sou Tamires Cardoso. É justamente compartilhar com vocês essas dificuldades, esses desafios e pontos que eu precisei integrar em mim. Porque eu ouço de tudo, tá, gente? Eu sei que vocês têm uma visão... Nos últimos episódios, eu até fui bem combativa. Em vários momentos, eu me posicionei aqui em defesa, de forma mais rígida, com um conteúdo mais denso, um conteúdo mais difícil de assimilar, muitas ideias. Eu sei que ficou confuso muitas vezes, mas precisava ser assim. Em nenhum momento isso foi aleatório, tá? Isso sempre esteve dentro do projeto, isso seguiu o projeto. Isso seguiu os objetivos que eu tinha. Então, como eu não me preocupo com tempo de viralização, como eu não me preocupo com hype, como eu não me preocupo com muitas coisas que a maioria se preocupa hoje, porque eu entendo que a gente está mexendo em estruturas históricas. Eu entendo que a gente está reconstruindo todo um campo para o movimento da era de Aquário. Então, tá tudo bem. Eu preciso colocar a informação principal na teia, em cima disso ir trabalhando. Então, a gente começou muito do inconsciente coletivo, para chegar agora no que faz sentido prático, lógico, dentro do nosso cotidiano. E aí é onde eu vou integrar a história de Tamar. Porque é muito bonito, é um conto de fadas maravilhoso, mas as pessoas colocaram uma ideia em cima do meu pai de único Deus, de único Cristo. E o que é a consciência crística? É um estado de ser. Por isso que eu falei de alquimia. Tem um episódio da alquimia, depois dos metais, procurem por ele. Porque eu falo sobre o ouro, por exemplo. O que é o ouro? É a densificação da energia dourada. Porque a nossa realidade tridimensional aqui, ela é uma densidade mais densa, mais corpórea, né? Mais estruturada. Então, quando eu tenho a luz dourada, ela se materializa no ouro. O que é a luz dourada? A consciência da sabedoria, que é Sofia, que é o arquétipo que eu trouxe aí nas outras 2 semanas anteriores. Então, quando a gente fala de coroa crística, na verdade, aquela luz dourada em volta da cabeça que os mestres pintavam nas artes, né? Que tem toda essa representação. O que é isso? A expansão do chakra coronário. É quando você ativa a frequência, você vai lá na escala vibracional, você vai vibrando do ego até o eu sou, que é a consciência maior, que é o estado de integralização, quando você percebe que você faz parte de um mesmo todo, que você é uma partícula de Deus, e você desenvolve a sua consciência crística. Isso é se tornar um Cristo. Quando você alcança a vibração de 1000 Hz, né, digamos assim, e você sustenta isso no seu campo. Isso é se tornar um Cristo, e o objetivo é que a gente se torne Cristos. O objetivo é que a consciência crística, ela se expanda, é que todos usem a coroa dourada. E não foi isso que aconteceu. Chegou um dado momento que a mensagem de Yeshua, do meu pai, ela estava crescendo exponencialmente, e as pessoas que queriam monopolizar poder, né, ter poder na mão de uma única pessoa, eles travaram isso. Falou, não dá. Então vamos fazer o seguinte, pega o tal mestre, que é o que estava ensinando, vamos transformar ele no único Deus, vamos colocar a coroa crística na cabeça dele, e a gente detém o poder de todos através da imagem dele para nós. Então eles sequestraram o personagem de Yeshua como detentor e único detentor da coroa crística. O que é a missão atual? A gente volta para romper uma série de padrões, uma série de paradigmas, de crenças, e falar, a mensagem não era essa. A mensagem está toda errada, não era isso aí. E aí precisava de alguém que lembrasse de tudo, né? Que no caso sou eu, porque apagaram as lembranças, os documentos históricos do nascimento da filha dele. Por isso que eu recontei essa história. Só que, como advogada há quase 15 anos já, eu entendo o que é o contexto probatório no direito. Eu estudei provas, eu estudei neurociência, eu sei a fragilidade psicológica de uma série de coisas. Então, quando a gente mexe em memória, por exemplo, é um tema extremamente sensível.
Porque dentro da psicologia, mesmo você que é psicólogo, terapeuta, você está me ouvindo agora, você sabe disso, existe muito ruído quando a gente fala de memória, né? Ah, mas será que isso é imaginação? Será que isso é memória? Será que isso é lembrança? E eu passei por toda essa autoanálise. Eu passei por todos os períodos, né, que eu fui me estudando ao longo desses momentos que eu tinha de lembrança, para que pudesse justamente trazer algo para vocês hoje que fosse uma informação válida, que fosse um contexto real, que isso fizesse sentido do lado prático. Porque também não adianta a gente ter o conto de fadas belíssimo e a gente não mudar a nossa vida e a gente não integrar isso dentro de quem nós somos. Porque daí a gente perde o sentido de ser, de essência. Então, qual que é o objetivo de resgatar a história verdadeira de Yeshua? É justamente a gente saber que Deus não está fora, Deus está dentro. Então, a mesma coisa, eu sou a filha dele, eu estou aqui hoje, eu estou ensinando para vocês a tese do Direito Azul, eu também sou mestre em Direito, e aí cria 3, 4, 12 discípulos, a gente começa a propagar a tese do Direito Azul, daqui 500 anos, alguém fala, não, esse povo está muito poderoso, vamos pegar a figura da Tamires e vamos transformar ela em deusa. É mais ou menos isso que eles fizeram, sendo que eu sou um ser humano exatamente igual a vocês. É que dentro da vibração de 1000 Hz, você começa a ter controle de outras coisas, porque você sai do ego e entra no eu sou. Então, você aprende sobre cocriação consciente, você aprende a conduzir os elementos, você aprende a conduzir a matéria densa, coisas que um médium de efeitos extrafísicos já consegue fazer com facilidade. Porque a nossa mente tem esse poder. E aí é justamente a ideia da gente trazer a tese para o científico. E dentro do científico tem coisas que a academia já validou, mas 90% das coisas que a gente vai acessar aqui, direto da fonte, a academia não validou ainda. E aí a gente precisa trabalhar em cima disso, certo? Por exemplo, episódio passado, a consciência de Sofia tomou a frente e contou para vocês uma história belíssima, que foi a história da explosão primordial. Vocês conseguem imaginar a minha cabeça quando eu fiz a regressão disso, quando eu fiz o download disso? Gente, foi uma experiência fantástica, mas ao mesmo tempo tenebrosa para uma mente encarnada, né? Por que foi tão difícil para mim? Porque eu esbarrei no arquétipo, né? E é por isso que é difícil para vocês também. Por isso que as pessoas me pedem prova. Ah, mas como que você prova que você é a filha de Yeshua? Gente, imagina que eu tivesse lembrado que eu era uma camponesa que plantava e colhia arroz na China 5.000 anos antes de Cristo, antes de Jesus. Vocês iam me pedir prova? Vocês não iam me pedir prova. Vocês estão me pedindo prova porque a figura de Jesus ficou famosa. Entende? Então é uma situação muito egóica em cima disso. Eu tô lembrando que eu fui uma filha de um pai e de uma mãe. Que eu tive uma avó, que eu tive tios, que eu tive amigos do meu pai, que eu cresci dentro de um contexto, que eu tive filhos. Então é uma família comum, né? É uma história comum. Só que essa história comum ganhou uma relevância muito grande ao longo dos séculos. Só que isso não anula a minha identidade, não anula o meu eu sou. Então eu não estou me posicionando aqui para vocês, que nem eu já ouvi também, falar assim, Tamires, ela quer ficar famosa em cima de uma identidade messiânica. Gente, para. Eu construí toda a minha vida, eu descobri que eu era Tamara aos 36 anos. Eu já tinha meu mestrado em Direito, eu já tinha uma carreira consolidada, eu já tinha ganhado prêmio nacional e internacional, eu já tinha o Direito Azul lançado, o tarô, eu já tinha toda a minha vida organizada. E a minha identidade enquanto Tamires Cardoso nunca me deixou faltar absolutamente nada. Só que eu preciso trazer a verdade a vocês. E se eu tenho as lembranças, se eu sei como a história se deu, vocês têm direito de saber. Esse é o ponto, e esse é o ponto de trazer Tamar de volta. Não significa que é algo messiânico, faraônico. Não é isso. Vamos sair disso aí, porque nem Yeshua se sente assim. Ele não se sente rei, ele não se sente único Deus. Nada disso.
Nós somos todos juntos o mesmo Deus. E Sofia deixou isso muito claro no episódio passado. Quando ela conta da explosão primordial, o motivo de ter tido a explosão primordial e que nós somos fragmentos dela. Certo? Então, nunca mais podemos deixar que uma única consciência se aproprie da coroa crística, porque o objetivo é justamente que todos estejam nessa frequência de 1000 Hz. Por isso que fala que com a volta do Cristo acabaria doenças, acabaria morte, acabaria dores, acabaria uma série de coisas. Por quê? E eu entendi isso perfeitamente, porque quando eu passei a vibrar em 1000 Hz, você começa a enxergar o mundo exatamente dessa forma. Você fala, cara, de onde eu tô aqui não tem dor, não tem morte, a doença não existe. Você enxerga a humanidade com um carinho, com um amor absurdo. Você quer estar no meio do povo, você quer estar no meio das pessoas, você não se acha melhor do que ninguém. Porque você sabe, você entende. Então, é muito maravilhoso, sabe? A questão é você acionar essa frequência e sustentar essa frequência. Aí teve uma outra dúvida também, que aí começa a vir um monte de médium chateado, né? Que questão de ego. Gente, pelo amor de Deus, trabalha essa questão de ego no 6, tá? Porque eu não tô aqui, eu tô aqui com muita humildade, passando para vocês e dividindo com vocês as minhas experiências e dizendo que o objetivo é que nós sejamos família, né? Eu já ouvi de tudo, eu já ouvi falar assim, mas todo mundo é filho de Jesus. Eu sei, é por isso que eu tô aqui falando pra vocês são filho por sangue mesmo. Vocês são filho por sangue, faz a conta, já dei a conta pra vocês. Ele teve Tamar teve 3, multiplica 80 gerações, cada um aí dois filhos, coloca ao longo dos anos, você chega em 8 bilhões de pessoas. Então o sangue crístico, o sangue da consciência dourada que ele tinha, ele foi disseminado. Porque quando você alcança a vibração de 1000 Hz, o teu DNA muda. E aí é onde a gente não tem amparo científico. Porque todo ser humano tem ouro no sangue. A gente já sabe disso. A questão é qual que é a proporção disso, quais são as modificações genéticas, biológicas, que um corpo, que um avatar humano passa a sofrer quando ele alcança determinada vibração. Porque tudo é vibração. Percebam como a gente tem coisa para estudar junto. Então, isso foi disseminado. O sangue dele foi disseminado na população. Então, todos hoje são o Santo Graal, a realeza. Então, você não tem que se dobrar o seu joelho para ninguém. Porque o objetivo nunca foi esse. O objetivo sempre foi viver em união, em família. Por isso, a união dos povos, certo? Então, nesses próximos episódios, qual que é o meu objetivo? Trazer para vocês, explicar como foi a minha experiência de acessar essas vidas. Existiram alguns episódios, nem todos eu vou poder contar para vocês, porque as pessoas perguntam, mas você tem contato com ele? Você tem contato com essa família? Sim, eu tive algumas vezes, de verdade, em materialização mesmo, né? E existiram cerimônias, existiu iniciação, existiu todo um processo, e tudo isso eu quero dividir com vocês. A questão é a gente dividir isso entre os nossos episódios de 25 minutos. Mas são experiências fantásticas, são experiências que vocês vão gostar, vão querer ouvir. E eu quero compartilhar, mas a gente tem que ter essa empatia. Vocês me entenderem e eu entregar o que eu preciso entregar. Porque eu tenho sofrido muitos ataques e muitos ataques injustos. E eu não tô aqui para ser famosa, eu não tô aqui... Gente, eu sou neurodivergente, eu me escondo atrás da barraca de fruta no mercado. Vocês estão doidos falar que eu... Entendeu? Então, é toda uma mudança, é um desafio. É um desafio para uma pessoa que tem a mente como a minha, de entender e de carregar uma identidade tão forte, ainda mais uma identidade... que quando eu peguei o microfone para me assumir aqui para vocês no dia 20 de fevereiro, uma semana antes eu ouvi ameaça de tudo quanto era lugar. De espírito que acoplava em médium e me ameaçava, de líder religioso, político. Porque muitas pessoas sempre souberam da minha existência desde o meu nascimento. Né? A espiritualidade literalmente me guardou. Porque essas informações precisavam chegar para vocês.
Não é que eu sou realeza mais importante, não. Eu tenho as minhas memórias. E elas precisavam ser trazidas, elas precisavam ser devolvidas para vocês. Esse é o ponto, tá? Então, vamos conduzir essa nossa troca com empatia, com humildade, com carinho, o mesmo carinho que eu tô aqui no microfone me posicionando para abrir fragmentos da minha vida, porque eu vou precisar abrir a minha vida para vocês. E isso é um desafio para uma pessoa como eu, porque é uma exposição. Então, eu espero que vocês também recebam isso com o mesmo carinho, tá? Com essa mesma humildade. Porque o objetivo é justamente integrar e lembrar que nós somos família. Não é ego. A gente tem que vibrar fora do ego. A consciência crística é a consciência do eu sou. É de união. Não é ego, tá? Não existe santa, não existe nada disso. Vamos parar com isso. Esquece isso aí. Nós somos juntos o mesmo Deus, tá? Eu tô contando rapidamente aqui algumas coisas que eu recebo nos meus inbox de Instagram, de Facebook, né? E algumas coisas, por eu ser muito sensível, agora depois da vibração de 1000, não tanto, mas assim, me abalavam emocionalmente, não vou mentir pra vocês. Então, essa troca de parceria, ela vai ser muito importante, tá? Então, eu já conto e agradeço desde já o carinho de vocês e a empatia de vocês. Lembrando que foi um desafio para mim assimilar tudo isso, né? Eu assimilei a identidade de Itamar aos 36 anos, 37, 36 para 37, eu tenho 38, faz pouco tempo. Você imagina que eu passei a minha vida inteira, né, dentro de uma formatação e aí vira tudo do nada. Então, é um desafio, mas a profecia está se cumprindo pontualmente dentro de tudo que precisava ser. Quem estuda isso já há mais tempo sabe que a gente está cumprindo à risca tudo o que foi desenhado, tá? Então, assim, Tamar existiu, não é Sara. O nome da filha de Jesus não é Sara, é Tamar, tá bom? Corrigindo isso. Foi até um download muito interessante que eu fiz. Falei, não, o nome nunca foi Sara. Meu nome sempre foi Tamires. Era Tamires, era Tamires. Eu fiquei nisso uns minutos, assim, né? Só que Tamar e Tamires têm a mesma origem, né? Do hebraico. E depois que eu fui descobrir que o nome realmente era Tamar. Então, assim, foram choques em cima de choques. E eu vou trazer isso tudo para vocês. Hoje acabou que a gente ficou mais numa introdução e esse pedido de empatia. Mas a partir do episódio próximo, né? Da próxima sexta, eu já pretendo começar a contar para vocês como que foi o acesso, como que foi o download, qual foi a conversa, quais foram as experiências e, sobretudo, a história. Porque a história verdadeira que foi apagada, que foi removida, que foi tirada de nós, ela será devolvida na teia. Tamar tem direitos. E eu vou trazer esses direitos, eu vou brigar, entre aspas, por esses direitos. Tá bom? A gente vai, aos poucos, construir e reorganizar a nossa realidade. Eu conto com o apoio, com o carinho de vocês. Assistam os episódios anteriores e sigam as páginas de O Direito Azul na internet. Tudo que vocês colocarem O Direito Azul é conteúdo nosso, marca registrada, tudo bonitinho. Tá bom? Gente, até sexta que vem com fragmentos da história de Tamar. Um beijo e até lá.